Oi, boa noite a todos. Quem for entrando me fala um oi, para saber se está me ouvindo direitinho, se está me vendo. Vamos chamando aí os amigos para a gente estar iniciando mais uma live. Para a gente estar falando sobre transtornos mentais. Oi, quem entrou, fala oi. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho? Fala de onde vocês estão falando, qual a cidade. Ivanilma, boa noite. Luiz Helena, minha super fã, boa noite. Tudo bem com vocês? Tatiane, boa noite. Vocês estão me ouvindo legal? Ederson, boa noite. Tatiane, sim, a Tatiane tá me ouvindo e tá me vendo, né? Vamos chamando aí os amigos, né? Pra gente começar. Tatiane, Eloy Mendes, de Minas Gerais. Ó, seja bem-vinda. Ariane, boa noite. A Ivanilma fala de Petrolina. Nossa, aqui em São Paulo, eu tô aqui na capital, tá um calor, gente. A gente tá derretendo aqui, né? E aí, tá muito calor aí onde vocês moram? Coloca aí pra gente. A gente tá se conhecendo. Vamos chamando mais os amigos. Entrei um pouquinho antes, né? Pra esperar o pessoal entrando pra gente tá iniciando. Ariane, Macapá. Ivanilma ouvindo perfeitamente, legal. Luiz Helena tá em Fortaleza. Tatiana, aqui tá um fogo. Nossa, aqui também, gente. E tô falando que no final de semana vai piorar, né? A Ariane falou que tá ouvindo perfeitamente. Ederson de São Paulo, capital. Tá quente, né, Ederson? Podia chover um pouquinho hoje, né? Pra gente respirar um pouco. Acho que quem tem, crise de ansiedade, crise de pânico, esse calor deve ser infernal pra vocês, né? Vocês devem passar mal, né? Luísa, aqui no Ceará é muito quente. Mas aí você, pelo menos esses lados aí, né, Luísa, você tá mais acostumada com calor, né? Aqui, que a gente aqui de São Paulo, esse calor, assim, pra gente é muito quente, né? É bom pra quem tá na praia, que é mais fresquinho, né? Tem aquela maresia. Tatiana, é bom que o corona vai embora. Também acho, Tatiana. Esperamos que sim, né? Ariane, aqui em Macapá é super quente. Imagino, né? Vocês já estão mais acostumados com esse calor, né? Mas coloquem aqui se vocês estão passando mal com esse calor, sabe? Assim, tendo mais crises, né? Eu tenho, às vezes, o que eu percebo que tem muita gente que tem mais crises nessa época de calor. Mais crise de ansiedade, mais crise de pânico. Ederson, verdade, aqui tá quente, tá, né, Ederson? Esperamos que chova, né? Esse inverno da gente, né, tá meio complicado, né? Tatiana, eu passo muito mal. Né, Tatiana? Eu tenho vários pacientes que nesse calor, assim, começa a ter uma crise de pânico atrás do outro. Né? Sente muito mal mesmo, não consegue respirar, às vezes você tem aquela dificuldade de achar que é do ambiente mesmo, ou é da crise do pânico, né? Tatiana, pressão cai, as crises aumentam demais, isso mesmo. Ivanilma, nesse momento estou com umas terríveis crises de ansiedade, falta de ar e tremores. Vamos começar então, né? Vou tirar todas as dúvidas dos transtornos mentais, dos sintomas que vocês sentem, né? Dos tratamentos, sabe? Eu tô aqui sempre, né, tentando fazer a live uma vez por semana pra gente estar conversando a respeito disso, né? Tirando todas essas dúvidas. Ivanilma, sensação de desmaio. Então vamos começar, né, a live pra gente estar esclarecendo as dúvidas e vamos chamando aí os amigos, vão compartilhando também, né? Ariane, não posso ficar no calor, passo mal. Sim, a maioria das pessoas passam muito mal nessa época, né? A pressão abaixa, sabe? Realmente tem mais crise de pânico, mais crise de ansiedade mesmo. Infelizmente, isso é muito comum acontecer, né? Deixa eu me apresentar, né? Apesar que assim, a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem, né, meu trabalho. Meu nome é Rosana Laísa, eu sou psicóloga clínica, atendo há 37 anos, atendo vários transtornos mentais, né, como síndrome do pânico,
transtorno de ansiedade generalizada, fobias, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno borderline, transtorno bipolar. Então, na verdade, assim, o que eu faço, né, geralmente nesses 37 anos, Tatiane, com esse Covid, então posso sentir nada que acho que estou. Então, vamos conversar sobre isso, viu, Tatiane? Né? Então, assim, nesses 37 anos de trabalho que eu tenho, né, com meus pacientes, eu desenvolvi mais uma técnica que chama do controle mental, né, da técnica do Dr. Schutz, que foi um psiquiatra alemão, que é uma técnica onde vocês têm um total controle sobre a mente e sobre o corpo. Então, é muito interessante para a gente controlar o batimento cardíaco, a nossa pressão arterial, para a gente estar equilibrando a parte química também do cérebro, né? Que seriam os nossos neurotransmissores, tá? Então, esse controle mental, além de eu ensinar para meus pacientes, eu dou um curso também, para quem quiser, depois dá uma olhadinha aí nos meus contatos. Esse curso eu dou em 5 aulas, né? Tem material didático, tem uma apostila para vocês terem entendimento do porquê de cada comando. E aí tem toda a parte técnica, né? A parte prática também, que vocês vão estar aprendendo. Vai ter um CD de áudio, onde vocês vão estar utilizando todos os dias para que vocês consigam esse condicionamento da mente, tá? Quem quiser comprar o curso, eu tô fazendo online, e aí é só entrar lá no meu site, viu? Pode comprar pelo PagSeguro UOL, parcelado, como vocês quiserem, tá bom? E faço também os atendimentos online, né? Agora tô fazendo só os atendimentos online por causa da pandemia, né, gente? Então, quem quiser também fazer consulta online comigo, eu tô à disposição, tá? É só entrar lá no site, tem um site específico que eu coloquei aí para vocês entrarem, preencher um formulário para saber um pouco do problema de vocês, né? E, Ariane, qual o valor? Então, aí você entra ali no site, tá? Preenche o formulário direitinho e eu passo todas as informações em termos de valores, né? Dos atendimentos online, tá? Como a gente pode realmente fazer através do WhatsApp, do Skype. Então, eu vou dar toda essa orientação para vocês, viu? E do curso também é só entrar lá no meu site, www.rosana.com.br, e lá vocês compram lá pelo PagSeguro UOL também, tá? Então, vamos começar aqui, tirando as dúvidas. Vamos lá. Tatiana, né, falou que ela sente, sinto isso também, foi falta de ar, né? Ariane, por que a ansiedade dá muita fraqueza e tontura? Então vamos lá, vamos explicar. Na verdade, o que acontece? Quando a gente está no nível de ansiedade acima do normal, existe um desequilíbrio químico também no cérebro, tá? Então é liberado, por exemplo, nós temos um sistema aqui que chama amígdala, é bem aqui no meio da nossa cabeça, né? Essa amígdala, quando a gente está no nível de ansiedade acima do normal, quando vocês estão naquele estado de alerta, o que acontece? É liberado na corrente sanguínea de vocês cortisol, noradrenalina, adrenalina. Então vocês ficam num estado de alerta. O que seria esse estado de alerta? É vocês se prepararem para algo que sei lá, tem algum perigo, né? Alguma coisa que vocês vão estar enfrentando. Isso seria normal no ser humano e no animal também, né? O animal também, ele tem também todo esse sistema. Só que quem tem a síndrome do pânico, tá? Quem tem, de repente, o transtorno de ansiedade generalizada, essa amígdala, ela é acionada o dia todo. Então, vocês estão nesse estado de alerta desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Por isso que vocês têm todos esses sintomas da crise de ansiedade, às vezes a crise do pânico. Então, sente palpitação, falta de ar, ainda mais com esse calor, piora mais a falta de ar também, né? A pressão às vezes aumenta, depende também de cada pessoa, ou às vezes a pressão também diminui, tá? Sente às vezes uns tremores, né, nos braços, nas pernas, uma sensação de náusea no estômago.
uma sensação de tontura, isso é muito comum também, né, na ansiedade, no pânico, tá? E a sensação que às vezes vocês estão longe, né, vocês estão às vezes me olhando, parece que estão bem longe. Então isso a gente explica como despersonalização e desrealização, que a gente chama, tá? Hoje em dia a gente fala igual para os dois. De repente a gente olha assim pro corpo da gente, parece meio estranho, a gente às vezes não se identifica. É como se a gente estivesse longe, passando um filme que está acontecendo na nossa frente, só que a gente não está participando desse filme, tá? Então assim, o que a gente precisa fazer quando a gente sente esses sintomas? É importante a gente também equilibrar quimicamente o nosso cérebro, tá? Esse treinamento, né, esse concurso de controle mental, com essa técnica do treinamento autógeno, ele vai estar equilibrando quimicamente o cérebro de vocês também. Porque aí vocês vão ter um controle, mas de uma maneira saudável. Vocês vão conseguir lidar com a falta de ar, com todos esses sintomas da crise do pânico, com a crise de ansiedade. Às vezes, assim, o nível de estresse também que vocês estão passando nessa época de pandemia. Então, vocês têm esse controle no corpo de vocês. Mentalmente, vocês vão produzindo todas as substâncias químicas que vão equilibrando o cérebro de vocês. E aí vai enviando todo um comando para o corpo de vocês, para vocês se sentirem bem, né? A pessoa que faz essa técnica todos os dias, ela consegue esse controle todos os dias. Mas a gente fala que é um controle saudável, né? Porque geralmente quem tem um pânico tem uma característica de controlar muitas situações, né? De repente, assim, se perde o controle, aí não se sente tão bem. Mas isso é uma coisa, às vezes, ruim, né? Então, assim, esse controle excessivo, né? Às vezes perfeccionismo, tem que fazer tudo direitinho, perfeito, não se permite errar, se cobra muito, cobra das outras pessoas ao redor também, né? Então isso vai gerando um nível de ansiedade sempre acima do normal. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Porque deu uma paradinha aqui, mas eu acho que tá ok, né? Tatiane, pessoal que tá aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, tá, Ederson, tá me ouvindo direitinho, né? A sequência, me ouvindo, me vendo. Tá legal, Ederson? Porque às vezes assim, o Wi-Fi dá uma oscilação, aí às vezes dá uma paradinha, né? Ah, tá ok, obrigada. Ederson, posso ter ansiedade sem falta de ar? Não, sempre você vai ter falta de ar. Por quê? Porque assim, como existe esse processo químico, Ariane, ótima explicação. Bom, Ariane, né? Que bom que você gostou. Eu acho legal isso, né? Se de repente você, quem gostou depois da live no fim, né? Vai compartilhando com os amigos, sabe? Eu acho que isso é legal, né? A gente fazer esse grupo de autoajuda, né? De um passando para o outro as informações, para as pessoas saberem mais, né? Luísa, tá ok. Ah, então tá bom. Então, assim, quando você tem, na verdade, a crise de ansiedade, a crise de pânico, existe uma interrupção normal da oxigenação no cérebro. Então, o que é importante? Por isso que, assim, os profissionais, né, a gente da área de psicologia, a gente explica para o paciente que ele precisa fazer sempre uma respiração diafragmática. Então, o que é isso? Aquela respiração que os bebezinhos fazem, né? Quando a gente nasce tudo direitinho, perfeito, né? A gente vai tendo esses probleminhas com o passar dos anos. Isso é comum, é normal para todo mundo, né? Então, essa respiração diafragmática, vocês inspiram, contam mentalmente até 4, inspira pelo nariz, contrai a região do abdômen, solta pelo ar, bem devagar e bem profundo. Conta mentalmente até 4 e expande o abdômen. Vocês vão fazendo essa respiração diafragmática várias vezes. Por quê? Porque vocês enviam mais oxigênio para o cérebro, para as células do corpo, e aí vocês também melhoram a tontura, né? Que geralmente a tontura às vezes pode vir acompanhada. Tatiane, qual a diferença da falta de ar, da ansiedade e do Covid? Então, Tatiane, do Covid, né, que geralmente assim, as pessoas, né, os médicos, eles estão explicando, esse vírus, ele pode atacar vários órgãos, principalmente também o pulmão.
Então, o que acontece no coronavírus, né? Eu tô explicando assim, do que eu escuto os médicos falarem, tá? Você vai tendo uma dificuldade, começa aquele processo da tosse, começa a ter uma dificuldade de respirar, tem vários sintomas dentro do coronavírus, né? Tem gente, isso tô falando de sintomas, tem gente que é sintomático também. Então aí você começa a ter uma dificuldade, às vezes até de se alimentar, não sente mais o gosto direito da comida, tá? Começa a ter febre. Então a pessoa, se ela tem esses sintomas e começa a ter uma falta de ar, ok, então aí precisa realmente ir no médico para verificar se está realmente com coronavírus ou não. A falta de ar da ansiedade é totalmente diferente. Quando isso que eu estava explicando para vocês, a questão da amígdala, tá? Que é o nosso sistema de alerta quando a gente vai enfrentar alguma situação de perigo. Isso é normal para qualquer ser humano. Mas no pânico e na ansiedade, essa amígdala é acionada 24 horas. Então você começa a ter essa dificuldade de respirar e uma respiração rápida, entendeu? É diferente, por exemplo, do Covid, que a pessoa tá com tosse, a pessoa, sabe, começa a ter mais dificuldade de respirar, é diferente. Na ansiedade, geralmente você vai ter uma hiperoxigenação, você começa a respirar rápido e curto. E aí você começa a sentir também a questão da tontura, isso é muito comum também dentro do processo da crise de ansiedade e da crise do pânico, tá? Então é bem diferente, né? Lógico, é que o que acontece? Geralmente com a ansiedade, com a TAG, né, que a gente fala que é o transtorno de ansiedade generalizada, com o transtorno do pânico, vocês começam a desenvolver uma hipocondria. O que é isso? É uma preocupação excessiva que vocês têm com o corpo de vocês. Então, por exemplo, qualquer sintoma, quando vocês escutam às vezes notícia na televisão dos sintomas do coronavírus, tem muita gente que fala, nossa, mas eu sinto tudo isso, né? E aí já começa a achar que está com coronavírus. E não. Isso que a gente precisa separar para a gente não ficar em função só dos sintomas. Quanto mais a gente se focar nos sintomas que a gente está sentindo, isso vai piorando para a gente. Então a gente precisa, sabe, ter uma outra concentração, buscar coisas legais que vocês gostam de fazer, sei lá, escutar uma música, assistir um filme, sabe, dançar, coloca uma música legal, começa a dançar em casa mesmo, né? Então assim, vocês têm que elevar a mente de vocês para coisas prazerosas, isso que a gente precisa fazer. Porque se a gente ficar focado só na questão do coronavírus, a gente não faz mais nada, não é? A gente não levanta da cama, a gente não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de trabalhar. Então a gente precisa levar sempre a nossa mente e estimular o nosso cérebro com coisas prazerosas. Então cada um, lógico, vai estar buscando, né, alguma coisa que gosta, ou ler um livro, sabe? Assim, desfocar desses sintomas, desfocar também dessas notícias ruins que a gente escuta. Ivanilma, é normal sentir o peso na cabeça, tipo, com dormência? Sim, Ivanilma. Tem gente, às vezes, que sente dormência, às vezes, na boca. Às vezes sente como se estivesse, assim, sabe, bichinho, assim, às vezes andando, assim, na cabeça, né? Ou, às vezes, um lado só do rosto, às vezes sente dormente. Às vezes, as mãos dormentes, os pés também. Porque interrompe essa questão da circulação sanguínea, entendeu? Por isso que é importante, gente, tratamento médico e psicoterapia. O que é psicoterapia com psicólogo? É vocês, por exemplo, vocês estão aqui me perguntando as coisas, tá? Vamos supor que a gente está numa consulta online. Vocês estão perguntando, eu vou estar explicando para vocês, eu vou estar mostrando, por exemplo, isso dentro do processo da psicoterapia. Eu vou estar mostrando o que está por detrás da realidade, o que está acontecendo no inconsciente de vocês, para vocês entenderem a origem, da onde tudo começou. Isso é importante a gente saber, porque aí a gente vai modificando o processo mental e o nosso comportamento também. Então a gente tem condição da gente melhorar cada vez mais. Por isso que é importante a questão da psicoterapia. Ariane, por que a boca fica amarga e dá bastante enjoo quando temos ansiedade? Sim, por causa que o suco gástrico,
ele fica mais ácido. Por isso tem muita gente que tem refluxo, né? Então, às vezes, por exemplo, numa ansiedade sempre acima do normal, vai ter refluxo, tudo que come, sabe, volta comida, né? Tem vontade de vomitar. Isso é um processo, infelizmente, normal dentro da ansiedade. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar aqui, ó. A gente trabalhando a nossa mente, só que é assim, a gente tem que trabalhar a mente 24 horas, viu, gente? Às vezes tem gente que fala assim pra mim, ah, Rosana, tá, então, por exemplo, vou fazer o você. Então eu faço hoje, tô legal, mas não preciso fazer. Não, a gente tem que fazer sempre. Eu, como psicóloga, eu faço. Né? Eu faço há 37 anos esse controle mental, que é um condicionamento da mente. Por que eu faço? Porque eu me sinto bem, eu tenho a mesma energia desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Né? Então eu estou equilibrando meus órgãos internos também. Então eu estou fazendo um bem para mim. Por isso que eu faço. Então eu ensino para as pessoas aquilo que realmente eu utilizo. Porque senão aí não adianta, né? A gente ensinar teoricamente sem a gente realmente praticar e saber realmente o resultado, né? Ederson, e quando estou com ansiedade, fico com as pernas inquietas, principalmente quando estou sentada. Isso é normal? Sim, Ederson. Às vezes você pode estar com aquelas as pernas inquietas, né? Que a gente fala, né? Às vezes tem pessoa que não consegue ficar sentada. Nossa, eu já tive assim, vários, nesses 37 anos aí, se eu for falar, né? Tem um monte de casos, né? A pessoa, de repente, sei lá, entrava no consultório e não conseguia ficar sentada. Tinha que levantar, andar para um lado, para o outro, né? Por causa que a ansiedade fica muito acima do normal. E na ansiedade, o que acontece? A gente não tem uma concentração limpa do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, tá? Então, você fica, de repente você escuta, mas você não escuta direito, ou de repente é aquela coisa que, por exemplo, você vai estudar, né? Por exemplo, quem estuda, sei lá, tá na faculdade, tá na escola, né? Ou tá fazendo pós, não sei. Lê uma página do livro e parece que não leu nada, não conseguiu absorver aquilo, por causa também do nível de ansiedade que a pessoa está, né? Então, o que eu sempre falo para todo mundo? Tentem fazer uma coisa de cada vez, uma atividade de cada vez. Tenta programar o seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Mas assim, não coloque tantas atividades para vocês fazerem no mesmo dia, porque aí isso vai gerar mais ansiedade para vocês. E de repente assim, vou fazer uma atividade, eu vou focar realmente nessa atividade. Aquela coisa assim, eu ter a consciência daquilo que eu estou fazendo, tá? Isso é importante. E fazer devagar. É uma questão de vocês fazerem uma reaprendizagem desse comportamento que vai melhorar também a ansiedade de vocês a cada dia. Então, de repente, se não deu para fazer tudo naquele dia, ok, passa para outro dia. Porque essa questão da cobrança, né? Tem muita gente que fala, poxa, mas eu devia ter feito tudo isso hoje, eu não podia ter deixado para amanhã. Então fica, sabe, querendo fazer cada vez mais, querendo fazer cada vez mais. E isso vai piorando a ansiedade de vocês, e aí vocês vão tendo mais crises de pânico, mais crises de ansiedade, o nível de estresse vai aumentando cada vez mais, começa a ter insônia, não dorme direito, né? Então, essa época de pandemia, né, as pessoas estão realmente tendo muito mais depressão, também isso é normal, mais crise de ansiedade, mais crise de pânico, o estresse realmente, sabe, tá cada vez maior, porque é uma situação limitante na vida da gente. A gente não aprendeu a viver assim, né? A gente aprendeu assim a ter escolhas, né? Ou eu posso ficar em casa, ou eu posso sair, eu posso, né, fazer as minhas coisas. Só que agora a gente tem que ficar, né, mais reservado, né? Espero que todos estejam se cuidando, usando máscara, né? Usando bastante álcool em gel, né? Que a gente precisa, porque é um vírus que nem os médicos ainda não sabem direito. Você vê, né, as vacinas aí que, né, em Oxford já estava na terceira fase da vacina, né? Deu um problema sério, né, num paciente, então eles pararam, né? Então você vê que assim, nem os médicos ainda sabem direito o que pode realmente acontecer. Eles vão aprendendo realmente com a doença, né? Desde o começo desse ano, isso que está acontecendo. Então a gente precisa respeitar muito a área médica, o que eles estão falando.
né? E não de repente a gente negar tudo isso. Às vezes eu percebo muita gente tá negando. Ah, não, que se dane. Eu vou ter coronavírus mesmo. Vou sair, vou pra praia, vou me divertir. Só que assim, ok, pode pegar e não sentir nada. E pode pegar e ir pra uma UTI, não é? E pode ser mais grave ainda, pode morrer. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, gente? Se tiver que sair, tem muita gente que realmente precisa sair, precisa trabalhar. Não dá pra fazer só trabalho home office, então tem que se cuidar bastante, né? Tá? Tatiane, minha cabeça também dói demais. Sim, Tatiane, né? Por causa da tensão. Então, veja bem, a gente fala assim de uma ansiedade basal. O que é essa ansiedade basal? Por exemplo, como a ansiedade está sempre num nível acima do normal, a tensão muscular é inconsciente. Vocês ficam, às vezes, né, enrijecidos, né? Mesmo no calor. Só que vocês não estão percebendo isso. Então chega uma hora que vocês começam a ter a dor física. É real essa dor. Então aí vocês começam a ficar muito irritados, sabe? Não conseguem nem ouvir direito. Se alguém fala alguma coisa pra vocês, se vocês assistem televisão, parece que o som tá muito alto, né? Então tudo isso a gente fala que seria assim, no final do dia as pessoas estão piores. Por isso que às vezes o que acontece? As pessoas têm mais crises também no final do dia. Isso vai variar, lógico, de pessoa para pessoa. Então a gente chama isso como uma ansiedade basal, né? Então assim, a gente precisa sempre ter um tempo para a gente respirar, um tempo para a gente, sabe, relaxar. Faz uma atividade, dá uma relaxada, faz outra atividade, dá uma relaxada, porque isso vai alimentar a mente de vocês num lado bom, num lado positivo. Então chega à noite, vocês não estão tão cansados, tão irritados, ainda mais, por exemplo, nesse calor, né, que é um calor muito grande. Aí a gente se desgasta mais, a gente tem um desgaste de energia maior, né? Então quando chega no final do dia, a gente está muito mais cansado, a gente não consegue se concentrar direito, tá? E a gente não consegue, às vezes, nem dormir direito, né? Hoje todo mundo vai estar dormindo com ventilador, ar-condicionado, né? Quem não tem ar-condicionado, ventilador, né? Porque realmente está muito forte. Né? Então, assim, o que é importante? É a gente se sentir bem com cada coisa que a gente for fazer. Não dá pra gente ser uma super pessoa, né? Não dá pra ser um super homem, uma super mulher, né? Aí trabalha home office, cuida dos filhos, cuida da casa, sabe? Dá atenção pra... É complicado, é difícil. Então a gente precisa respeitar o quê? O nosso limite. Que é uma coisa que geralmente a gente não faz. Respeitar o nosso limite, né? Dizer não para as pessoas, né? O que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de falar desculpa, olha, não vai dar para fazer isso, quem sabe mais tarde, sabe? Assim, tem esse medo realmente de falar não para as pessoas, que sei lá, a pessoa não vai gostar mais de mim, a pessoa não, sabe, não vai me procurar mais. Enquanto a gente não fizer isso, desse respeito com a gente, do nosso limite, as outras pessoas não vão respeitar a gente, né? Então, conforme a gente vai respeitando o nosso limite, dizendo não, quando a gente não está bem, ou quando a gente não... as outras pessoas vão respeitar mais a gente como pessoa, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa questão do respeito do nosso limite também. Ivaninho, às vezes sinto medo de acontecer o pior, tipo AVC, porque a agonia na cabeça é forte. Sim, às vezes tem gente que fala, nossa, eu vou ter câncer na cabeça, vou ter derrame, vou ter AVC. O que acontece, né, com a mente da gente? Vamos entender. Ninguém para pensar coisas boas. Alguém para pensar aqui coisas boas? Ninguém, né? Oi, Celi, tá chegando agora, boa noite, tudo bom? Ninguém pensa em coisas boas. Tipo, tô com uma dorzinha de cabeça. Isso não é nada. Isso vai passar. Não. Nossa, tô com uma dor de cabeça. Nossa, acho que eu tô com um tumor na cabeça. Nossa, acho que eu vou ter um derrame. Nossa, acho que eu vou ter um AVC. A primeira coisa que a gente pensa é só doenças ruins. Não é? Então, o que a gente precisa fazer com o nosso cérebro? Vamos tentar, a gente tem que estimular sempre, né? Ariane, precisamos dizer não. Isso, Ariane. A gente precisa dizer não, sim. As pessoas têm que gostar da gente do jeito que a gente é. Não é?
Conforme a gente, às vezes não tá legal, vai lá e a pessoa pede ajuda. Ai, não, tá, tudo bem, passa por cima, ai, eu vou ajudar, tô mal. Isso adianta? Não, a tua energia não tá legal. Como é que você pode ajudar um outro assim, não é? Deixa eu ver aqui. Então, assim, isso que eu tava falando da questão dos pensamentos ruins, da hipocondria, de pensar só doenças. Então, o que vocês têm que fazer? Pensou, eu vou ter um AVC. Não vou ter um AVC, não. Isso é uma dor de cabeça, hoje tá muito calor, minha pressão não deve estar boa. Ok, vai passar. Pensou de novo? Pensa outra vez positivo. Pensou negativo? Pensa outra vez positivo. Quantas vezes for necessário durante o dia. Então a gente precisa modificar a forma como a gente encara os problemas, gente. Esse é o ponto. Enquanto a gente tiver só pensando nos sintomas e pensando nas coisas ruins, a gente vai permanecer cada vez pior, não é? Então vamos parar para pensar, tá? Então, se eu começo a modificar a forma como eu encaro os problemas, a forma como eu encaro a minha vida, então eu vou me sentindo cada vez melhor. Quando eu perceber, eu já tô bem, não tô sentindo mais nada. Então, esse é um processo que a gente tem que fazer todos os dias, né? Deixa eu ver aqui. Respondendo aqui as perguntas. Elisângela, boa noite, tudo bom? Estou tão ansiosa, estou sentindo tanta falta de ar, pânico, com medo de morrer, não consigo dormir. Então, Elisângela, eu não sei, todo mundo que tá falando aqui comigo, eu não sei se tá em tratamento, viu? Tem que estar todo mundo em tratamento, né? Vamos buscar o médico, vamos buscar o psicólogo, né? Vamos nos ajudar também, né? Buscando os profissionais sérios, os profissionais corretos, que tem o CRM, que tem o CRP, né? Então, o que acontece, Elisângela? É lógico, você, né, com tudo isso que está acontecendo, a pandemia, você vai ter mais crise de pânico, mais falta de ar, né? Às vezes você tem insônia. Então, você precisa criar também um momento legal para você na hora que você for dormir. Coloca, sei lá, uma música de fundo para você relaxar, ou coloca um abajurzinho, sabe, assim, baixo às vezes, ou fica no escuro também, né, para liberar mais melatonina também, né, no cérebro, para ter um sono mais profundo, né. Por exemplo, desse curso do controle mental que eu ensino, as pessoas têm um sono profundo, as pessoas realmente conseguem dormir a noite inteira. Então, por que acontece isso? Porque é um condicionamento da mente, onde a pessoa vai começar a modificar a forma como ela vê as coisas, a forma como ela encara os problemas. Então, quando chega à noite, o corpo está totalmente relaxado, o corpo está descansado. Então, lógico que vai ter um sono tranquilo, e não esses pesadelos, né? Porque às vezes, assim, nessa época de pandemia, tem muita gente que está tendo pesadelo, está ficando angustiado, né? Com um monte de coisas. Ariane, por que quando eu volto do banheiro sinto uma fraqueza, estômago vazio? Então, Ariane, quando você volta do banheiro, mas assim, você faz o número 1 ou o número 2? Né? Essa fraqueza no estômago, né? Porque, veja bem, isso que eu estava explicando para vocês. No nível de ansiedade acima do normal, o estômago da gente, ele tem um suco gástrico, tá? Então ele fica mais ácido. Então aí, de repente, às vezes dá uma dor de estômago, né? Tem muita gente que às vezes tem azia, enjoo. Tem muita gente que tem um refluxo também, de que come, volta a comida, não faz bem a comida, né? Então tem todo esse processo que a gente precisa melhorar o quê? O nível da nossa ansiedade, né? Fabi, boa noite, acabei de perder meu tio, estou muito mal. Poxa, Fabi, sinto muito, viu? É um processo difícil, né, Fabi? E eu acho que nesse momento, né, assim, tudo que você for sentir, sabe, acho que você tem que pensar também nas coisas boas, né, que você viveu com seu tio, sabe, tem um acolhimento da família, né, o que eu posso te orientar também, você tem um acompanhamento psicológico, não sei se você já faz, né, porque é um momento realmente muito complicado mesmo, né. Ariane, será que essa fraqueza é devido à ansiedade, porque eu faço check-up e não dá nada? Sim, Ariane. Isso que eu falei pra você, né? A Ariane faz tratamento, tá.
Estou trabalhando, estou me sentindo melhor, estou ocupando mais a minha mente. Ótimo. Mas essa fraqueza, às vezes é um nível de ansiedade que está um pouquinho acima do normal. Tem muita gente que fala assim, mas poxa, mas eu tomo medicação e ainda continuo tendo crises. Então, gente, o que a gente precisa entender? Que não é só a medicação que vai, entendeu? Curar a gente. É a gente modificar a forma como a gente pensa. A gente entender por que a gente teve esse transtorno mental. E o psicólogo, ele vai estar lá para estar ajudando vocês, né? Para vocês entenderem todo esse processo, para vocês terem um autoconhecimento. Quanto mais vocês se conhecerem dentro desse processo da psicoterapia, vocês vão sair disso o mais rápido possível. É isso que vocês precisam entender. Elisângela já faz, né? Tratamento com psiquiatra e psicóloga. Então tá ótimo, né, Elisângela? Você já tá bem assistida. Feliz. Estou há 45 dias em tratamento com crises de ansiedade. Pressão alta, nunca tive. Agora estou tendo. Sempre fico ruim à noite. Será que o cérebro já sabe o horário certo para eu ficar ruim? O que fazer? Então, Sueli, o que acontece? Pelo menos você já está tomando há 45 dias, né? Mas eu não sei se você faz psicoterapia também com psicólogo, viu? Porque é importante também, não é só tomar também a medicação, tá? Então, geralmente, as pessoas têm mais crises à noite. Por que à noite? Deixa eu explicar pra vocês. Oi, Adriana, boa noite. Então, por que à noite? Durante o dia, a gente está em movimento, né? A gente está trabalhando no home office, a gente está fazendo essas coisas e tal. À noite a gente fica mais o quê? Mais quietinho, a gente fica pensando na nossa vida, só que a gente só pensa coisa ruim, né? Ao invés de a gente pensar as coisas boas, a gente fica pensando, ai meu Deus, eu não fiz isso, ai eu tô me sentindo mal, eu tô com tontura, ai, sabe, eu tô com falta de ar, e, né? E vai piorando cada vez mais. Então, quando a gente fica à noite, a tendência é a gente ter mais crises de pânico e mais crises de ansiedade, porque a gente se olha mais. A gente está muito com a gente, né? Durante o dia a gente está lá em movimento, fazendo as coisas, mesmo dentro de casa, né? Cada um no seu espaço, cada um, né, trabalhando no home office, quem tá, ou tem que sair para trabalhar, volta. E à noite é um momentinho da gente ficar ali sozinho com a gente. E aí que a ansiedade vai aumentando, né, gente? Porque às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo. Por isso que é importante também a psicoterapia, fazer com o psicólogo, para a pessoa entender tudo isso que está acontecendo, né? Fabi, eu faço sim, faz 3 anos que meu pai e o irmão dele faleceu. Agora minha cabeça tá a mil com tanta perda. Fabi, ainda bem que você faz, né? Você faz tratamento, né? Que bom, né? Faz tratamento. E aí você vai ter esse acompanhamento, que eu sei que é extremamente difícil que você está passando nesse momento, tá? Mas eu tenho plena certeza que você vai conseguir sair dessa, viu? Mais fortalecida. Pensa todas as coisas boas que você viveu com eles. Isso que é importante, né? Às vezes quando a gente perde um ente querido, lógico, essa dor vai ficar dentro da gente, né? Não tem como a gente falar assim, então um dia isso passa. A saudade sempre vai estar lá ficando com a gente. Mas a gente tem que sempre lembrar das coisas boas que a gente viveu e se alimentar dessas coisas boas também. Isso que é importante, né? Tá bom? E força aí pra você, viu? Ariane, entendi. Obrigada. A doutora tirou minhas dúvidas. Que bom, Ariane. Ó, quem gostar da live, depois vai compartilhando aí com os amigos, né? Pra gente tá ajudando um monte de gente, né? Que às vezes agora tem muita gente que tá assistindo novela, né? Assistindo jornal, às vezes não vai poder estar aqui, né? E eu coloco sempre no meu canal de psicologia no YouTube, viu? Quem quiser ver, tem um monte de entrevistas que eu dei pra televisão, rádio, jornal, né? Durante todos esses anos aí de trabalho. E tem outras lives também que eu já fiz e que vão estar ajudando também outras pessoas com outras dúvidas, né? Outras respostas também que eu dei também nas outras lives, tá? É só entrar lá no YouTube, eu coloquei também aí o link, né? Rosana Laísa Psicóloga, e aí vocês podem também se inscrevem lá no meu canal, né? E aí vocês vão participando também, sabe? Quando tiver uma live nova, e aí vocês já vão estar sabendo, eu vou estar enviando para vocês, né? E tem o Instagram também, né? @Rosana Laísa.
Entra lá, se inscreve também pra gente estar sempre conversando, viu? Ariana, entendi. Tá. Adriana, boa noite. Sofro de ansiedade e também tenho refluxo. Uma coisa interfere na outra? Sim, é que a Adriana acho que tá entrando agora, né? Fabi, obrigada. Imagina, Fabi. Força aí pra você, viu? Adriana, assim, o nível de ansiedade, quando tá sempre acima do normal, o suco gástrico ele fica mais ácido. Por isso que às vezes você tem um refluxo, né? Então, o teu, vamos dizer assim, quando você come algum alimento, então, sabe, demora mais às vezes, né, pra você ter a digestão, entendeu? E aquilo vai, né, aquela coisa que você sente às vezes uma coisa ruim aqui dentro, né, parece que tá voltando às vezes a comida, então a ansiedade interfere muito no refluxo. Geralmente quem tem ansiedade às vezes tem refluxo, e isso infelizmente é normal, né? Sueli, boa noite, obrigada, imagina! Quem gostou aí da live vai passando para as outras pessoas, né? Vou tentando explicar sempre aqui nessas lives, né? O máximo que eu posso, para tentar orientar vocês, né? Eu sei que muita gente, às vezes nos grupos, né? Eu participo na verdade eu participo de dois grupos. O grupo da síndrome do pânico, né? Da Neuza, e o grupo da ansiedade. E aí eu sempre vejo ali das pessoas realmente reclamando dos sintomas, se outras pessoas estão sentindo a mesma coisa, né? Se de repente o remédio que está tomando, alguma outra pessoa já tomou, se está fazendo efeito. Então, assim, uma coisa que é importante, gente, a gente tem que confiar nos profissionais que a gente busca. Confiou no seu psiquiatra, você tem que ir até o fim do tratamento. Vai no psicólogo, confiou no psicólogo, vai até o fim do tratamento, né? A pessoa que se cura, por exemplo, nesses 37 anos do trabalho, isso eu posso estar falando pela minha experiência clínica, né? Todas as pessoas que se curaram foram pessoas que foram até o fim da psicoterapia. Então foi começo, meio e fim. Aí realmente se curaram. Agora, se a pessoa para, às vezes a terapia no meio, ou sei lá, por N, né, motivos, ou de repente, às vezes, né, tá tratando alguma coisa mais a fundo, a pessoa às vezes não quer falar muito sobre essas questões, para e de repente, sei lá, comece com um outro psicólogo, não vai adiantar nada, vocês só vão gastar dinheiro, né? Então é importante, tá, eu quero me curar, ok, o que eu preciso fazer? Vou no psicólogo e eu vou fazer o tratamento direitinho, até o fim, não importa quanto tempo a gente vai levar. Vou lá no psiquiatra também? Ok, vou fazer o tratamento direitinho, sabe? É assim que a gente tem que estar pensando pra gente sair dessa coisa ruim, né, que a gente tá sentindo, né? Débora, tudo bom? Me ajuda. Tenho ansiedade desde sempre, mas agora tá ficando pior. O que eu posso fazer para amenizar? Tá. Tenho ansiedade desde sempre, né, Débora? Vamos lá. Adriana, obrigada. Imagina. Passa aí a live aí pros amigos depois, tá? Olha, Débora, eu não sei se você faz tratamento, né? Se você tem ansiedade desde sempre, seria interessante realmente você buscar ajuda, faz um tratamento médico direitinho, né? Ver toda essa parte química no teu cérebro, tá? Faz uma psicoterapia com psicólogo. O que é psicoterapia, né? Repetindo novamente que tem muita gente que tá entrando agora, né? A psicoterapia é você explicar o que você tá sentindo. Por exemplo, né, que você está falando, tem ansiedade desde sempre. Então, dentro do processo de uma consulta com um psicólogo, aí eu iria te perguntar, mas desde quando? O que aconteceu lá atrás na sua vida? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua relação também, né? Com os familiares, sabe? O que aconteceu na sua vida? De repente, assim, às vezes você passou por vários estresses, né? De repente você teve vários traumas. E a gente vai entendendo tudo isso. E aí vai conseguindo se libertar dessas coisas ruins e tentar modificar a forma como você está encarando a vida. Você entendeu, Débora? E aí você vai se sentindo mais tranquila, mais relaxada. Né? Tem várias técnicas dentro da psicologia que o psicólogo está ali para ajudar você, né? Isso que eu estava falando para todo mundo, né? Tem o curso do controle mental. Isso eu ensino para os meus pacientes. Quem é meu paciente, todos fazem, né? A técnica do treinamento autógeno, que é esse condicionamento mental. Quem quiser, viu, Débora? Eu dou o curso também. Curso online, são 5 aulas que você vai ter aqui comigo. E é um curso
personalizado. Então eu vou focar no problema que realmente você tem nessas 5 aulas, tá? Para que você consiga esse controle da sua mente, você consiga controlar a sua ansiedade e consiga controlar o seu físico também. Não adianta assim, às vezes a gente, eu vou dar uma relaxadinha. Não, a gente precisa realmente equilibrar a mente e o corpo. Batimento cardíaco é super importante, né? Nossa pressão arterial também, a oxigenação. Então tudo isso realmente é trabalhado dentro desse processo, desse curso do controle mental com a técnica do treinamento autógeno. Na verdade, essa técnica é extremamente utilizada na Europa, tá? Aqui no Brasil, né, como eu utilizo isso há 37 anos, eu consegui desenvolver mais, eu pesquisei mais, eu desenvolvi mais essa técnica. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, na hora de uma crise de ansiedade, na hora da crise de pânico, nesse desenvolvimento que eu fiz, né, com todos os meus pacientes nesses 37 anos, a pessoa consegue controlar. Quem está entrando aqui, quer falar ao vivo comigo? Deixa eu chamar. Vou chamar uma pessoa aqui, ó. Vamos ver se você consegue entrar para a gente conversar ao vivo. Quem quiser conversar ao vivo aqui, é só me pedir, viu? Fala, eu quero. Eu acho que aí não entrou, né? A pessoa que... Eu não sei quem foi que me chamou, eu coloquei aqui, ó. Marta. Marta tá querendo falar comigo ao vivo. Pode entrar, Marta, tô te chamando. Aí você tem que me aceitar, tá? Aí você entra ao vivo aqui comigo pra conversar, viu? Ariane, você é uma bênção em nossas vidas. Ai, que bom, Ariane. Né? Fico muito feliz, sabe, de estar ajudando aqui vocês, né? Eu acho que assim, dedicar meu trabalho também, lógico, eu tenho meu trabalho profissional, né? E essas lives eu faço gratuitamente, né? Para estar ajudando vocês, para estar explicando. Eu falo dessas entrevistas, essas outras lives que eu tenho no YouTube, né? No meu canal de psicologia, para estar ajudando vocês, né? Isso é extremamente importante. Marta, eu te aceitei. Você precisa me aceitar para você entrar, viu? Ó, tô te aprovando. Nenhuma resposta do convidado. Às vezes a pessoa fica com vergonha, ela quer participar da live, às vezes fica com vergonha. Não precisa ter vergonha não, viu? Quem quiser falar aqui ao vivo comigo, é só falar eu quero, aí eu chamo vocês pra estar conversando ao vivo, porque como eu tô no celular, então tem essa possibilidade, né? Porque no notebook, antigamente eu fazia também direto no meu notebook, né? Mas só que acho que o som não tá legal, então aí deu uma paradinha. Então esse recurso que a gente tem no celular é legal, que a gente pode estar conversando com a pessoa ao vivo, tá? Pode me chamar. E aí você entra aqui ao vivo comigo, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, te aprovei, tá? Só que como eu te aprovei pra você entrar, viu, Marta? Aí você tem que aceitar, aí você entra aqui ao vivo comigo, viu? Tá bom? Então, assim, gente, o que a gente precisa cada vez mais é ter esse equilíbrio, né? Eu acho que, assim, a gente tem que, infelizmente, lidar com essa pandemia, né? Muda a vida da gente. Todos os nossos projetos esse ano parece que ficam ali meio guardadinhos, né? Mas vamos pensar uma coisa, logo, logo a gente vai ter uma vacina, logo, logo a gente vai, sabe... A gente vai estar melhor também, né, como pessoa, né? Depois que passar essa pandemia, essa coisa louca, né? Marta, boa noite, tudo bom? Preciso do seu contato no Instagram. Meu Instagram é @rosanalaísa, tá? Aí vocês entram lá também no meu Instagram e se inscreve lá também, né? Participa também lá no meu Instagram, pra gente estar continuando também, sabe, conversar, sabe, tirar as dúvidas, viu, Marta? É que aqui parece que você queria entrar ao vivo, né? Não sei se você entendeu, né? Entrar ao vivo aqui na live, aí eu te aprovei, mas aí você precisa aceitar. Mas vamos conversar também, sabe? No Instagram, né? Eu tenho Instagram, tem Face,
tem o canal também de psicologia no YouTube, né? Tô sempre aqui à disposição, né? Para estar orientando vocês, para tirar todas as dúvidas que vocês tenham, para que realmente vocês façam o tratamento adequado. Conforme a gente tem um diagnóstico, em primeiro lugar, o que é importante, gente? Primeiro a gente precisa saber o diagnóstico. Não adianta vocês fazerem um tratamento se vocês não sabem o diagnóstico, não é? Quando vocês estão sabendo realmente o que está mais fácil, vocês aceitarem o tratamento, coisa passageira, isso que a gente tem que estar pensando, né? Que isso vai passar o mais rápido possível. Vocês fazendo o tratamento direitinho até o fim, com certeza vocês vão entrar no processo da cura. Quando eu falo cura, gente, como eu tenho 37 anos de profissão, eu posso falar isso, né? A cura seria no sentido, vocês podem ter ansiedade, mas uma ansiedade normal, tá? Vocês não vão ter mais as crises. Vocês às vezes não precisam tomar medicação lá na frente. Então vocês estão curados, vocês vão ter uma vida normal. O que é uma vida normal? A gente tem ansiedade, a gente tem problemas, ok. Só que a gente vai estar tranquilo para resolver, sem crise nenhuma. Isso é a cura, né? Mas só que a gente tem que ir até o fim. Até o fim da psicoterapia com psicólogo, até o fim do tratamento médico também. Aí, numa boa, né? Então a gente precisa entender isso, que realmente tem coisas boas na vida da gente que a gente precisa buscar. Marta, vou no Instagram, obrigada. No momento não posso entrar ao vivo. Tá bom, Marta. É que como você apareceu aqui, parecia que você tava me pedindo para entrar, mas tudo bem, tá? A gente conversa depois com calma, viu? Quem quiser fazer atendimento online também, né, que eu falei no início, pode entrar no site que eu coloquei aí para vocês, né? Nesse site tem lá formulário, vocês entram, preenchem o formulário, explica direitinho, olha, Rosana, está acontecendo isso e isso na minha vida, né? Eu gostaria de fazer a consulta online, então a gente marca, não tem problema nenhum, ou por Skype, ou pelo WhatsApp. Depois que eu receber o formulário, eu explico direitinho como é que a gente pode estar marcando, tá? Essa consulta online. Sueli, qual a diferença entre crise de ansiedade e síndrome do pânico? Tá, Sueli, é assim. A síndrome do pânico, você tem vários sintomas. Por exemplo, você tá tranquila, quer dizer, entre aspas, né? Você tá assim, conversando com uma pessoa, sei lá, você tá em casa, você tá na rua, sei lá, fazendo alguma coisa. De repente, você começa a ter um ataque cardíaco. De repente, você começa a ter uma falta de ar muito grande. De repente, você começa até a transpirar, lógico, hoje tá calor, né? Pode estar até frio, mas você começa a transpirar muito. De repente você fica angustiado, você quer sair daquele local, dá um bolo às vezes no estômago, tá? Às vezes você sente tremores, dormência na boca, dormência nos braços, às vezes nas pernas, às vezes não consegue sair do lugar, você fica paralisada, né? Por quê? Por causa dessa amígdala que é acionada, né? Que é o nosso estado de alerta. Essa amígdala é aqui, não é aqui, tá, gente? Tem a amígdala aqui, né? Mas é aqui no cérebro. Então, assim, essa amígdala é acionada sempre quando a gente tá num estado de perigo. Só que no síndrome do pânico, você tá nesse estado de perigo constantemente. Por isso que você tem esses sintomas, essas crises que eu tô te falando, entendeu, Sueli? Por exemplo, 4 sintomas desses que eu falei pra você, e se você clinicamente você está bem, né? Você não tem nenhum problema na tireoide, você não tem asma, você já fez um check-up, tá tudo ok. Então aí pode ser caracterizado como uma síndrome do pânico. Agora, ansiedade, né? Que seria, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Então, de repente, assim, você fica com uma preocupação sempre excessiva. Né? Então, tipo assim, você já sai de casa, já fica pensando, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Ai, nossa, mas eu tenho em tal lugar, mas o que eu tenho que fazer para chegar lá no lugar? Mas será que vai ter lugar lá para eu parar? Ou será que vai... Mas que ônibus que eu pego? Mas... E fica sempre numa tensão muito constante, acima do normal, tá? Então, de repente, lógico, tem os sintomas que são semelhantes. Por isso que às vezes é difícil você, né, diferenciar. A síndrome do pânico, ela está dentro também que a gente fala assim das neuroses, né? Relacionadas à ansiedade também.
A síndrome, vamos colocar assim, a síndrome do pânico, ela é um pouquinho pior do que o transtorno de ansiedade generalizada. Porque na síndrome do pânico, você tem essas crises muito mais intensas, entendeu? Esses sintomas muito mais fortes. Por isso que é sempre importante você fazer um tratamento médico, para quê? Para que ele equilibre os neurotransmissores. Porque nesse momento, você tem um desequilíbrio totalmente químico. E aí o que você precisa fazer? Precisa tratar o seu estado emocional com a psicoterapia, né, com um psicólogo, para que você consiga lidar com todas essas situações em primeiro lugar e para que você entenda da onde que veio. Geralmente é da infância, da adolescência, a origem, e aí de repente você começa a ter essas crises, entendeu? Agora, sim, a ansiedade é uma coisa que às vezes é da característica também da pessoa, só que ela não tem essas crises tão intensas que uma pessoa que tem a síndrome do pânico. Então, geralmente, a gente precisa entender também o nosso ambiente familiar. Ou às vezes o pai é mais ansioso, às vezes a mãe é mais ansiosa, né? E na síndrome do pânico você se cobra muito, sabe? Tem algumas características da personalidade também, a pessoa é muito perfeccionista, sabe? A pessoa assim se cobra, sempre muito tensa, né? Na ansiedade, no transtorno de ansiedade generalizado, vamos colocar assim, é um transtorno mais leve, né? Pra você entender. Eu não sei se você, qual o diagnóstico que te deram, se você faz tratamento, né, Sueli? Mas assim, é mais, vamos colocar assim, se a gente for comparar, é mais brando. Entendeu? As crises também são mais brandas, mas sempre uma preocupação muito excessiva com tudo na vida, com tudo. Desde o ato em si de você, sei lá, se alimentar, até o ato em si de você trabalhar, até o ato em si de você estudar, de você interagir com as outras pessoas. Você tá sempre ali, sabe, acelerado, aquele pensamento muito acelerado, entendeu? Então é importante também você fazer esse tratamento também com o psicólogo para trabalhar tudo isso e para melhorar o nível de ansiedade de você, para que você consiga lidar com as situações de uma maneira mais branda, mais tranquila também, tá? E fazer também tratamento médico, né? A maioria dos meus pacientes fazem, né? E é tranquilo, tá? Então isso que a gente precisa sempre estar buscando ajuda com os profissionais especializados, com profissionais que têm o CRP direitinho, o Conselho Regional de Psicologia, médico, tem o Conselho Regional de Medicina, né? E não ficar buscando, isso que eu sempre falo pra vocês, sabe, gente? Não ficar buscando essas alternativas. Ai, mas se eu fizer, sei lá, descobri uma técnica X, não sei o quê, não sabe nem se é psicólogo, se não é. Gente, isso, sabe, atrapalha a cabeça de vocês, né? Então, assim, o psicólogo, ele estuda 5 anos para fazer a faculdade e a gente estuda a vida inteira, né? Então, isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, tá? Então, vocês vão, às vezes, em profissionais que vocês nem conhecem direito, precisa tomar muito cuidado, gente, porque, assim, nesses 37 anos aí de trabalho, eu já vi cada coisa, né, que não dá nem pra falar aqui, que eu acho que até é inadequado, mas, assim, coisas, assim, muito ruins, entendeu? Que as pessoas passaram, né, e que falaram que é bom e tal, e vai... Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Sueli, meu médico falou que seria crise de ansiedade. Ah, tá. Estou tomando cetralina, há 45 dias, começou a ficar ruim, por isso estou indecisa. Ah, tá. Mas, ó, Sueli, você só faz tratamento médico? Precisa fazer também uma psicoterapia direitinho com o psicólogo, viu? Porque se você já tá tomando há 45 dias, né, poderia já estar melhor das crises, né? Não sei... De repente, assim, liga pro seu médico, né? Conversa com ele, fala, olha, eu ainda não tô bem, né? Será que, assim, às vezes a dosagem da medicação também não tá legal? Isso é muito comum acontecer, viu, gente? De repente a pessoa tá tomando uma dosagem X e aquilo ali, às vezes, não tá fazendo muito bem também, né? Às vezes tem que aumentar um pouquinho a dosagem, né? Às vezes tem que colocar né, um antidepressivo junto com um ansiolítico. Isso é muito comum acontecer, né? Então, o médico, ele só vai saber realmente como você está se você falar pra ele, né? Às vezes tem muita gente que fala, mas eu tenho vergonha de falar com o médico, né? Mas a gente tem que falar, gente, né? Você tá lá, você já tem um diagnóstico, você precisa tirar
todas as dúvidas que você tiver, né? Para você fazer um tratamento com segurança, sabe? Para você saber o que está acontecendo com você, mas é importante, Sueli, você fazer uma psicoterapia. Aí você vai ver que essa indecisão, né, que você está sentindo, de repente, sei lá, será que o diagnóstico está correto? Não, né? Aí você realmente verifica tudo isso, né? Por exemplo, todos os pacientes, às vezes, que vêm, né, a primeira consulta comigo, a primeira coisa que eu faço, primeiro é um diagnóstico. Porque o psicólogo pode fazer um diagnóstico, né, que a gente fala um psicodiagnóstico. O médico também faz um diagnóstico, tá? A partir do diagnóstico... Ah, tá, Sueli. Sim, ainda não passei pelo psicólogo, mas é importante passar, viu, Sueli? Né? Ainda mais agora online, né? Todo mundo tá atendendo, né? Eu faço atendimento também, de acordo com um selo, né, credenciado pelo Conselho Federal de Psicologia. Por isso, quem quiser fazer consulta online comigo, tá? Pode fazer, entra lá no meu site, né? Preenche lá o formulário e depois eu vou estar explicando como é que a gente pode estar marcando as consultas, né? Então é importante fazer, né? Porque é isso que eu falo. A primeira coisa que eu faço é um diagnóstico com o paciente. Porque o paciente ele vai entender. Tá, então tá, Rosana. Vamos supor, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Ok. Então como é que a gente vai estar trabalhando? Eu vou estar explicando todas as técnicas que eu vou estar fazendo. Eu utilizo também a terapia cognitiva comportamental. Eu utilizo o controle mental com a técnica do treinamento autógeno. Para cada caso, eu vou estar utilizando técnicas diferentes, né? Eu utilizo também hipnose, né? Também, se tiver necessidade, eu utilizo também a regressão, se tiver necessidade. Então, assim, para cada paciente eu faço um tratamento totalmente específico, personalizado, porque não adianta a gente fazer, né? Às vezes, por exemplo, hoje em dia, mas eu gosto, sei lá, eu acho que eu vou fazer a linha junguiana, ou fazer só a terapia cognitiva comportamental. Não, a gente tem que entender, né? Acho que depois de 37 anos a gente começa a entender que o ser humano é um todo. Então, de repente, uma técnica pode ser legal para uma pessoa e às vezes para outra não. E às vezes não pode surtir o mesmo efeito, não é? Então, por isso que a gente precisa saber lidar e saber realmente focar numa técnica que vai ser mais acessível para esse paciente, para ele ter o resultado, para ele ter a resposta, né? As técnicas que eu utilizo, as respostas são muito rápidas, né? Então isso é importante também, né? Para quem está fazendo, quem já faz terapia comigo já sabe como é que é, né? Então, poxa, gente, que pena, a gente já tá no finalzinho. Olha, eu fiquei muito feliz mais uma vez aqui, conversando com vocês, viu? Quem gostou da live, vai compartilhando com os amigos. Eu vou colocar essa live, vai ficar aqui na minha página, né, no Face, no meu canal de psicologia no YouTube, viu? Nos blogs também que eu tenho. Eu tenho 2 blogs, né? E vão estar lá também as lives, né? Quem gostou vai compartilhando, vai entrando, se inscreve lá no meu canal de psicologia, se inscreve no Instagram, @RosanaLaísa, e a gente vai estar sempre aqui conversando, tirando todas as dúvidas. E espero que eu tenha atendido, né, a expectativa de todos, de vocês terem realmente entendido, né, todas as respostas, viu? E aí, semana que vem, vamos tentar fazer novamente, né? Sempre aviso, né, um pouco antes das lives, para a gente estar conversando e explicando todas as dúvidas sobre qualquer transtorno mental. Tá bom, gente? Então, muito prazer, tá? E espero que vocês tenham uma ótima semana, viu? Beijos. Tchau.